Ok. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Só uma... Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Perfeitamente? Ok. Tá, pessoal. Pronto, vou botar aqui. Tá compartilhando, né? Qualquer coisa vocês me falam. Bom, primeiramente, obrigado aí a Lazara pela oportunidade, né? Fica de olho aí na sala aí pra deixar só eu falando. Então vamos lá, né? Hoje eu vou falar um pouco, alguns tópicos sobre como eu consegui vir pra cá e estudar aqui, né? Basicamente, hoje eu vou falar de 4 assuntos, certo? Eu vou abordar com vocês a minha trajetória, né, assim, profissional, né? É, Vou falar depois, assim, de como eu tive essa ideia de vir estudar aqui, né? O que foi que eu fiz, qual foram as atitudes que eu tomei depois que eu tive essa ideia, porque levou um tempo, né? Como foi a seleção para vir para cá, como foi a preparação, como foi que eu obtive o alojamento e a bolsa de estudos, e é, como foi, né, o curso de engenharia automotiva aqui na Itália, né? Porque foi um mestrado, mas eu vou explicar para vocês que ele tem leves diferenças aí com a graduação, né? E com o mestrado também no Brasil. Então vamos lá. Bom, a minha trajetória eu costumo dividir em 4 partes, certo? A primeira parte foi quando eu efetivamente saí da escola, certo? E eu comecei engenharia mecânica na Unifor. Mas eu nunca quis começar logo. Eu não pensava muito na engenharia, eu queria trabalhar com carros, né? Queria trabalhar reparando carros, consertando carros, né? E tudo. É, Então eu decidi também fazer prova para o Instituto Federal. E, e foi tudo no mesmo ano, ali por volta de 2007, 2008 no caso, quando eu entrei na Unifor. E eu passei um ano na Unifor e entrei no Instituto Federal para começar a manutenção automotiva. E aí eu interrompi a engenharia mecânica, fiz um ano de curso, né, de graduação, interrompi, tranquei, né, como o pessoal diz, e fiquei no Instituto Federal, né. Nessa época eu não tinha ali a ideia de vir para cá, né? Mas vocês vão ver mais na frente que essa é uma semente que ela já vinha, né, sendo plantada, né? É, por quê? Porque eu tomava certas atitudes que indicavam ali que eu queria algo, né? Por exemplo, comecei a fazer manutenção automotiva e aí eu aproveitei e comecei a fazer um curso de inglês também, porque eu queria entender a língua e tudo. E nesse período também eu fui pro Senai, fiz mecânica automotiva, fiz tudo junto, né? E isso me possibilitou a começar a trabalhar na área da mecânica automotiva. Eu trabalhei em concessionária, trabalhei em oficina de máquinas pesadas, no caso essa última no aeroporto, fui auxiliar mecânico, depois fui mecânico nível 2. Nesse período que eu fui mecânico nível 2 eu já tinha terminado ali os cursos técnicos e tinha voltado para a Unifor e fiquei ali naquela situação complicada que é trabalhar e estudar, basicamente, né? É, E foi aí nesse período que eu estava trabalhando e estudando que eu consegui o melhor estágio que eu tive até hoje, que foi um estágio na Ford, né? Ford Troller, né? Finada Troller. E entrei lá no setor de qualidade. Né? Cresci lá dentro, tive um bom progresso no setor de qualidade, aproveitei as oportunidades que tinha, fiz certificação Seis Sigma, né? É, E
fui ali efetivado para uma vaga de inspetor de produto. Eu estava numa vaga muito legal na Ford, eu era inspetor de produto, eu fazia teste com o carro. Então eu dirigia o carro na pista de teste, fazia teste de freio, fazia teste off-road, né? Não era um teste pesado, mas era mais uma checagem, né? Fazia teste estático também, verificação mecânica, verificação de funilaria. E eu estava numa vaga muito boa lá, né? E a um belo dia eu achava que eu não tinha muito problema na minha vida e disse assim: vou sair, vou atrás de do meu sonho de ir pra Fórmula 1. Do nada, assim. Mas não foi do nada, né? Já vinha ali um desejo por trás, né? E eu vou explicar mais na frente. Então foi uma época que eu larguei tudo, larguei relacionamento, larguei emprego, mudei da Unifor para a UFC. Dentro da UFC me envolvi com pesquisa acadêmica, publicação de artigo. Foi aí que eu conheci o Rômulo, comecei a trabalhar com o Rômulo no laboratório de vibrações, trabalho com ele até hoje, né? E aí foi quando eu me graduei finalmente na engenharia mecânica. Eu apliquei para a Universidade de Modena e Reggio Emília, aqui na Itália, e fui passando das etapas. Acabei vindo para cá, né, com bolsa de estudos e alojamento. Quando eu cheguei aqui, eu ganhei outra bolsa, que foi a bolsa da Fórmula 1, que eles selecionam 3 estudantes, e baseado em 3 critérios. E um dos critérios era vulnerabilidade financeira. Esse foi o meu. Eu apliquei para esse. Então foram 3 estudantes, né? Eu fui um dos 3 aqui na Itália. E eram 10 na Inglaterra. Consegui aí. Eu estava trabalhando na área, estava estudando engenharia automotiva e com a bolsa de estudos da Fórmula 1. Tudo realmente encaminhado. Finalmente me graduei e vim para cá, para a Universidade de Brecha, para trabalhar num projeto em conjunto com o Rômulo e a minha orientadora atual, né? E essa é a minha trajetória. Foi assim que eu cheguei aqui. Mas a forma que isso tudo se deu, os motivos disso tudo, né, eu vou contar agora. Porque é uma ideia que, no fundo, a gente sempre tem, né? Quando foi que eu decidi? Eu não sei bem. Eu sei bem o momento que eu decidi agir, mas eu acho que essa ideia ela sempre vem do tanto de filme que a gente assiste, de série que a gente vê com tema universitário, e aquilo fica no imaginário da gente. A gente acaba, inclusive, achando que é uma coisa, mas não é, é outra. E também de ver documentários de carros e documentários sobre Fórmula 1. Esse último foi o start, assim, que eu disse, vou trabalhar nisso, que foi naquela época que eu decidi sair, como eu comentei, sair dos trabalhos tudinho. Foi ali que eu decidi, né? Mas até lá, qual foi a minha primeira atitude até esse dia? Nada. Eu deixava a vida levar. Me inscrevia em curso de línguas, fazia um ou outro curso técnico, profissional, mas não havia ali um plano. Até esse dia que eu vi um documentário sobre Fórmula 1 e eu disse, pô, posso fazer isso aí, né? E aí foi aí que eu comecei a buscar, comecei a ir em eventos de intercâmbio, essas coisas. Aí foi o que eu fiz pra isso, né? Minha primeira atitude quando eu decidi ir atrás disso foi me inscrever no curso de italiano. Por quê? Porque eu decidi ir pra Itália, vir pra cá, e porque eu queria vir pra Fórmula 1 e queria vir pra Ferrari. Então eu precisava estudar aqui. Ao mesmo tempo, eu me engajei mais na universidade. Quando você trabalha e estuda, você não tem muito tempo. E até mesmo quando eu tinha saído do trabalho e estava só estudando na UFC, só entre aspas, né? Eu ia para a UFC, assistir a aula e ir embora. E esse é o maior erro que alguém que está dentro da universidade pode fazer.
ir pra aula, assistir a aula e ir embora. Você tem que viver a universidade, você tem que aproveitar o máximo da estrutura que ela tem. Porque às vezes é aquela a tua chance, e eu observava alguns sinais que eu via dentro da UFC que era lá que estava a minha chance. Né? Como por exemplo, para eu estudar fora, eu precisava ter um currículo acadêmico forte. Então eu precisava me engajar em pesquisa acadêmica. Lá tinha. Precisava fazer teste de nível, teste de nível é teste de fluência na língua. Lá tinha escola para isso. Tinha o CLEC do Instituto Federal que fiz também. Tem o Centro de Línguas da UFC. Isso tudo ajudava. Eu percebi que eu estava no local certo. E quando eu conheci o Rômulo, que me disseram assim, não, esse cara aí, ele trabalhou na Itália. Aí eu, pronto. Esse cara, eu lembro que a primeira vez que eu falei com o Rômulo, eu estava dentro de um ônibus chamado Cuca Barra. O Rômulo sentou, eu já estava no ônibus, ele pegou depois de mim. Não sei como ele pegou depois de mim. Porque a minha parada era da UFC. Aí eu olhei assim, eu vou ter que falar com esse cara. E eu falei com ele ali e não aconteceu nada. Ele só disse, cara, você tá no caminho certo aí. Tá estudando, fez línguas e tudo. Precisa só publicar uns artigos para deixar o currículo mais alinhado. Passou, nessa época eu tava em outro laboratório. Eventualmente começamos a trabalhar junto, né? Fui lá no laboratório dele, pedi pelo amor de Deus para entrar, né? E eu me esforcei ao limite ali dentro da UFC para publicar pelo menos um artigo. Eu acabei publicando 4 depois que eu saí, os outros foram passando, porque eu escrevi 5, né? Um tá até hoje aí, passa, não passa, passa, não passa, né? Enquanto já estamos trabalhando em outros projetos. Mas foi isso. Esse engajamento foi o que me levou assim a conseguir as credenciais para isso, né? O problema é o que a gente precisa suportar para isso, né? Os desafios disso é você aprender a sacrificar algo em prol de algo maior, algo que você não sabe se vai dar certo, né? Eu às vezes eu até pensava assim, bom, porque nessa época que eu tava no UFC eu já tava com mais de 25 anos. E naquela época, na minha cabeça, eu achava que eu ia estar em outro lugar com 25 anos. Então eu considerava a minha carreira um caso perdido. Então eu disse assim, já que tá tudo perdido, eu vou dourar a pílula, né? E aí eu fui dizendo não pra tudo, assim, fui me concentrando nos estudos, né? Acabei largando a Troller, que por um tempo assim me gerou um pequeno arrependimento, né? E aquela sensação de você nunca tá prosperando, porque, bom, hoje, pelo amor de Deus, é todo mundo esfregando na tua cara alguma coisa na internet, né? É muito difícil você suportar isso. Mais uma vez eu fiz um podcast e o cara disse assim, Anderson, tu vive num país chamado Engenharia Automotiva, que casualmente é dentro da Itália. E eu acho que essa é a melhor definição sobre tudo que eu fiz para chegar aqui, porque eu vivia estudando e meio que esqueci o mundo lá fora. A única vez que eu eventualmente saía da toca era quando eu ia pro carnaval. Eu acho que o carnaval é uma festa que ninguém pode deixar de ir. Até quem não gosta de carnaval, gosta de carnaval, né? E foi isso. Foi meio que um inferno. Mas foram desafios necessários, né? Você preparar a base para você se submeter a uma seleção, você se preparar meio que psicologicamente, que isso é muito difícil, né? Até porque morar fora envolve ali uma certa solidão, né? E isso é um pouco complicado. Mas deu certo, né? Tanto que eu acabei vindo. Aí a gente vem pra seleção. Como é que foi esse processo, né? Bom, finalmente eu me formei
como vocês viram ali na minha trajetória. Fiz a seleção pra cá e passei. Mas essa seleção ela envolveu etapas. A primeira etapa, quando eu li, eu pensei, não vou passar. Não vai dar certo. Aí o Rômulo disse, macho, primeiro aplica, depois tu vê o que acontece. E eu apliquei. Ah, sim, é importante dizer. Quem me entregou o edital foi o Rômulo, né? Porque ele disse assim, olha, esse edital é a tua cara, né? E de fato, quando eu vi o edital, cara, era exatamente isso aqui que eu queria. E eu olhei assim, pô, avaliação de histórico acadêmico, eu só tenho nota ok pra baixo, né? Assim, 7, o mínimo pra passar, assim. Sempre tive muita dificuldade com prova. Tanto que tive essa dificuldade aqui também. Mas eu passei. Por incrível que pareça, eu passei. Quando eu passei na avaliação, né, de currículo, eu pensei, tá passado. Eu pensei, não, agora vai. Agora tá tranquilo. Não tem jeito de eu perder essa vaga. A não ser que apareça só crânio lá, gente infinitamente superior. Porque de entrevista, falar em público, nunca tive muito problema com isso. E acabou dando certo. Eu passei. Mas é aquilo. Passar é uma coisa quando você vai pra fora. Cursar é outra. Existem algumas outras coisas importantes. Porque envolve ir para um outro país, né? Então eu preciso... Como que eu vou me bancar lá? Se minha família não tinha nem renda para isso. Eu precisei submeter a um processo de bolsa de estudos. E aí depende muito da universidade. Na universidade que eu estudei, esse processo se dava para uma instituição de direito ao estudo, que concede bolsas a estrangeiros. E tem diversos critérios, né? Um deles é a renda. Sabendo que eu venho de uma família ali de uma classe média baixa, né? Eu pensei, eu vou usar isso a meu favor. Peguei, né, o imposto de renda de todo mundo lá de casa, porque você precisa do imposto de renda para comprovar. Essa é a avaliação que eles fazem, né, da tua renda. Eles fazem um cálculo e eles te dão uma nota. E nessa nota eu ganhava matrícula, bolsa de estudos, alojamento. Eu não pagava algumas taxas, porque você paga aqui, a universidade pública aqui é paga, né? Enfim, deu certo. Saíram as graduatórias, que eles chamam de graduatórias, é como se fossem resultados preliminares até o dia que sai o resultado propriamente dito. E eu passei em tudo. E aí tá tudo certo, né, gente? É só se matricular. Matrícula. Sonho conquistado com sucesso. Só que não. Tem um outro desafio. Tem um visto. E aí aconteceu uma coisa que foi antagônica. Para a universidade, eu mostrei a minha renda, e a minha renda, ela era, a universidade olhou, pô, esse cara realmente, a gente precisa dar uma bolsa de estudos para ele, porque senão ele não vai estudar aqui. No visto, a situação é o oposto. Você precisa mostrar que você tem como viver lá. Por quê? Porque havia um desencontro entre o período que começam as aulas e o período que sai a bolsa. As aulas na Itália e geralmente na Europa, né, nos países europeus, começam em setembro, que é o começo, basicamente o começo do verão, né? O fim do verão, no caso, né? E a bolsa de estudos, a primeira parcela, eu lembro bem, saiu dia 18 de dezembro de 2021, quando eu tava lá. Até aquele dia, eu vivia de trocado em trocado que minha família me mandava. Então, como é que eu fiz para... Porque o visto, ele te pede como comprovar renda, residência e seguro-saúde, né?
plano de saúde. A residência eu tinha, o alojamento geralmente sai antes, para que os estudantes possam ir logo assistir às aulas. A bolsa sai no fim do ano. Aí eu ainda tive um visto negado. E o cara disse assim, quando tu tiver tua bolsa, eu deixo tu ir. Por quê? Porque ele viu o meu comprovante de renda da minha família e disse, tua família não tem renda, cara. Como é que tu vai? Como é que eu vou deixar tu ir? Né? E mesmo com o alojamento comprovado e com seguro-saúde pago, que eu peguei um seguro-saúde para mochileiro e estudantes, que é de uma empresa chamada Swiss Care, ele não deixou eu ir. Aí nessa hora, eu não pensei que fosse dar tudo errado, mas eu pensei, eu preciso dar um jeito nisso. Não dá para chegar até aqui. Gastou-se muito dinheiro lá em casa, eu praticamente comprometi toda a minha família naquele ano, porque esses documentos que eu falei, imposto de renda, certidão pública declaratória, que você tem que comprovar quem é você e a sua família, né? Eles não são caros, mas apostilar, que é como se fosse uma certificação de validade internacional desses documentos e traduzi-los para o italiano de uma forma, né, por um tradutor juramentado, é um processo caro. E foi consumindo ali pouquinhas reservas que eu fiz ao longo da vida acadêmica e da vida profissional, né, e praticamente comprometi ali o orçamento da minha família, que já era pequeno. Mas deu certo. Só que faltou essa renda aí. Aí eu precisava dar um jeito nisso. Antes mesmo de eu tomar alguma atitude, eu soube que um tio meu tomou conhecimento disso e disse, não, eu dou o meu comprovante de renda para ele. Então um mês depois eu voltei no visto. Isso aí já perdendo aula. Isso aí já era meados de setembro para outubro. Voltei no visto com o imposto de renda do meu tio e com um documento assinado, tal, registrado em cartório, que ele se responsabilizava por qualquer coisa que acontecesse comigo lá. Ele era o responsável. E passei. Passou o visto. E agora é tudo certo, né, gente? Não, agora tem que comprar passagem. E aí eu dei a facada final na minha família, né? Porque uma passagem pra Europa, geralmente quando a gente é brasileiro, a gente só tem passagem de ida, né? Até hoje eu não sei quando é que eu vou voltar. Porque é muito caro. E aí eu dei a facada final na minha família. Não foi final porque eles ficavam me mandando troquinho até dezembro. Mas depois desse dia que eu comecei a receber bolsa, raramente eles me mandam dinheiro, né? E tá, eu estou numa situação melhor agora, né? De bolsa em bolsa. E aí sim, o sonho realizado com sucesso, né? Vamos pra Itália, vamos pra Módena. E esse é o problema agora, gente, né? Você não quis? Pois é, agora vai ter que aguentar. E eu fui cursar Engenharia Automotiva, o nome do curso é Engenharia Automotiva Avançada. E cada curso, na verdade, isso é um nome genérico. Esse nome, ele é uma... O curso de Engenharia Automotiva, ele é um ramo aqui na Itália do curso de Engenharia Mecânica. Certo? O que acontece? Tem vários cursos. Tem engenharia de motocicleta, tem powertrain, é treino de força, caixa de marcha, motor. A minha vertente era Racing Car Design. Em outras palavras, projeto de carros de corrida, né? Eu lembro do dia da entrevista, eu lembro do resultado, e para esse curso, mesmo com o histórico acadêmico que eu considerava ruim, eu consegui passar em primeiro lugar, né? E eu fiquei ali... O cara que perdeu pra mim, ele ficou... Eu não lembro a nota. Qual foi a nota? Eu não sei se foi 9, era de 0 a 10, eu não me lembro. Mas eu sei que ele ficou assim 0,1 de mim. Foi muito disputada essa vaga. Eu acho até que na minha turma de Racing Car Design, só tinha eu de imigrante com bolsa.
O resto de imigrante que tinha era uma galera até que estava pagando o curso, né? Então, tem a ramificação da engenharia mecânica, que é a engenharia automotiva, e essa engenharia automotiva, ela ainda tem a especialização, que a minha foi Racing Car Design. Mas no meu diploma tá lá, Laurea Magistrale em Advanced Automotive Engineering. Esse curso ele é dado pela Universidade de Modena e Reggio Emilia em um consórcio com as universidades da região da Emília-Romanha, certo? E as empresas automobilísticas nessa região que fizeram um consórcio, uma joint venture, eu não tenho total certeza disso. E fizeram a MUNER, Motor Valley University of Emília-Romanha. Tem todas as empresas da área automobilística e pega todas as áreas da área automobilística, certo? A Laurea Magistrale, no dia que eu voltar para o Brasil, eu vou registrá-la como mestrado, porque pela carga horária e por tudo, né? Só que aqui na Itália, o mestrado, essa Laurea Magistrale, ela não tem a função que tem um mestrado aí no Brasil. Esse curso, ele é basicamente uma graduação. Tanto que quando eu comecei, o que é isso? Eu tô me sentindo na graduação aqui, né? Esse curso, ele foi basicamente os últimos 2 anos da minha engenharia mecânica. Basicamente foi isso, né? Por quê? Porque lá você faz a engenharia mecânica, ou a engenharia elétrica, ou a engenharia civil, e você aplica para uma especialização de 2 anos. O curso Engenharia Mecânica tem 3. 3 mais 2, 5, que é os 5 anos da minha engenharia mecânica no Brasil. Então, basicamente, eu fiz a engenharia mecânica de novo, né? Eu tinha esse sentimento e ao longo do curso eu fui percebendo. Porque também, quando eu vim para cá com um certo desconhecimento do que eu estava fazendo. Porque eu só vi o nome do curso, vi Racing Car Design, achei legal o currículo e apliquei, né? Eu não queria mais saber de nada, eu queria estudar carros de corrida. E ao longo do curso eu fui vendo, rapaz, isso aqui parece a UFC. Eu pensava que ia ter pesquisa. Não tem pesquisa. Não tinha pesquisa não. Então, eventualmente, eu estudei todas as áreas que reflete ali, são necessárias para engenharia de carros de corrida, que são vibrações mecânicas e análise dessas vibrações. São 2 cadeiras diferentes, vibrações mecânicas e análises dinâmicas. Desenho por computador, ou seja, usando softwares de computador. Elementos finitos, eu estudei tanto na teoria quanto na prática, que era uma cadeira de projetos, e eu tive também uma cadeira de elementos finitos, uma cadeira dificílima, sabe, que eu passei assim, por incrível que pareça, foi uma das mais fáceis que eu passei. E quando eu digo a palavra fácil, ela é literalmente figurativa, né? Eu posso até dizer menos difícil, né? E também porque o professor teve uma boa vontade comigo. Ele viu o meu esforço, mas ele viu que eu não estava sabendo tudo, né? E foi uma cadeira dificílima, mas eu consegui passar. Aí tem materiais de alta performance, e você vai estudar os aços base e você vai estudar os aços de alta performance. Ela é fibra de carbono, titânio, ligas de alumínio de alta performance, né? Ou seja, materiais. Basicamente, foi a cadeira mais decoreba que eu peguei. E quando eu digo isso, eu não tô querendo dizer que foi fácil, porque memorizar não é uma coisa muito boa para mim. A melhor cadeira que eu tive, projeto chassi. Quando eu digo chassi, é basicamente o carro todo, exceto o motor, certo? E os pneus, certo? Ou seja, da carroceria. Se bem que em carro de corrida a gente não fala carroceria, a gente fala chassi mesmo. Carro de corrida não tem carroceria, basicamente, né? Quando ele não é uma adaptação de um carro de rua, evidentemente, né? Então eu estudei sistema de direção, como projetar sistema de direção, como projetar suspensão, peças da suspensão. Isso tudo na cadeira de projeto de chassi, que eu até hoje foi a melhor cadeira que eu assisti na minha vida.
sabe? A aula foi brilhantemente dada por 2 professores. E eles basicamente fizeram um teatrinho ali, em que eles atuavam e iam provocando a turma, né? E preste bem atenção quando eu digo provocar, né? Era provocar mesmo, né? Fazer pergunta, sabe? Às vezes tentar desconstruir o aluno, né? E eu não acho isso necessariamente bom, mas fazia. Depois fiz aerodinâmica, que foi também uma das cadeiras mais legais que fiz. Tem também dinâmica veicular e pneus, que é ali a minha especialidade. Foi a cadeira optativa, todo mundo tinha direito a uma optativa obrigatória, né? Tipo, você tem que fazer uma optativa, então não é optativa, né? Você só escolhe o tema. E o meu tema foi, eu escolhi pneus, né? E também estudei análise de dados, né? De dinâmica veicular nesses carros, né? Então, basicamente, o que eu descrevi aqui, a grade do curso, né? A metodologia italiana, ela é engraçada. Ela é interessante. Eu confesso que eu gostei, né? É uma metodologia que força o aluno ao limite, certo? Basicamente, a gente é avaliado em projetos de grupo, exames teóricos e orais, sim, falando. Diferente do Brasil, se você não passa, você reprova a cadeira e tem que fazer de novo, né? Aqui não. Aqui se você não passa, você só faz a prova de novo. O curso continua. Você pode chegar no fim do curso sem ter passado em nenhuma prova, mas tem lá 16 provas para você passar, 20 provas para você passar. E no caso do meu curso, ele foi um curso internacional, então ele foi um curso ministrado em inglês, certo? Exame teórico, exame oral, é basicamente decoreba. Eu acho que eu tive 3 cadeiras de todo curso que tinha ali uma prova de cálculo, né? E quando eu digo decoreba, era você decorar literalmente tudo que o professor falou. Ele vai lhe perguntar tudo. Eu cansei de ir pra prova e dizendo assim, essa parte aqui ele não vai lembrar não. Engraçado, ele lembrava. E aí eu voltava pra casa reprovado. Tentava de novo no outro mês, né? E foi assim até conseguir passar nessas cadeiras. Então, essa é uma metodologia que desafia muita gente, né? Que eu tive ali que suar por alguns motivos. Eu saí do Brasil completamente inflexível para vir para cá. Eu não tinha o menor preparo, tanto psicológico como de método. Eu nunca nem aprendi a estudar, para ser bem sincero. Certo? Eu sentava e lia, anotava. Quando eu vim para cá, aí o caldo entornou para cima de mim. Eu tive que trabalhar a flexibilidade. E aí, gente, por quê? Porque quando a gente estuda aí no Brasil, pelo menos até o ano que eu saí da UFC, a gente sempre menciona uma palavra como qual livro-texto? Qual a bibliografia? Qual o livro básico que o senhor está usando para a gente estudar? Então a gente vai atrás do livro. Aqui não. Ele até te dá o livro básico, mas você vê que não é ali que tá. Tá dentro do PDF, gente. O PDF às vezes era 350 páginas, certo? De fórmula, às vezes era só foto. Então você tinha que ir para a aula e você tinha que decorar tudo que o professor falou. Então eu tive que dar um jeito, né? E assim, até estudar pelo YouTube, os alunos aqui estudam. E isso pra mim era uma facada. Isso pra mim era um absurdo. Como assim estudar pelo YouTube? Tá maluco? Sabe? Você vai derrubar uma ponte desse jeito. Esse carro vai pegar fogo. Mas é um novo método, sabe? Ninguém hoje não se abria um livro nesse curso, né? Se removesse os livros da biblioteca e deixar só a sala de estudo, ninguém ia dizer nada. Porque tá tudo no PDF, né? Então eu tive que me adaptar a isso. Eu trabalhei minha flexibilidade ao extremo. Eu fui ao extremo do meu emocional.
Porque além disso, eu tive que lidar com uma pequena pressão. Que é a pressão de tipo, se daqui a 3 meses você não tiver a quantidade de créditos que a gente botou ali no documento, você não vai ficar sem bolsa. Mas a gente vai segurar o teu pagamento aí até tu passar. E esse até tu passar é 2 meses. 2 meses segurando as pontas. Porque isso aconteceu comigo logo no primeiro ano, logo no primeiro semestre. 3 meses depois, não, 6 meses depois eu não consegui, eu lembro que eram 9 pontos que eu precisava. Eu consegui 6. Gente, eu nunca vi 3 pontos tão difíceis. Eu me formei, mas eu não consegui esses pontos. Mas eventualmente eu consegui. Mas a cada 3 meses tem um cheque. Você tem quanto? E no final do ano eles fazem o check-up total. Quantos pontos você obteve? Se eu não me engano, no final do ano eles queriam 30. Se você não tiver 30, a gente vai te conceder 15 pontos de bônus. Desses 15 pontos, o que você usar, o restante fica para o próximo semestre. Se você não usar nada, a gente vai te dar mais 5. Então no próximo semestre você tem 20. Só que eu consegui chegar bem. Eu acho que eu cheguei no fim do primeiro semestre, do primeiro ano de curso, o primeiro ano letivo, final de julho, né? Termina em julho o ano letivo. Eu cheguei com 28, um negócio assim. Então foi de boa, deu certo. Mas era uma pressão. Cada e-mail da instituição de direito ao estudo era uma engolida seca. E isso não era só comigo, todos os outros imigrantes também, né? Além disso, a gente tinha ali uma relação um tanto diferente com professor-aluno. Aí no Brasil a gente tem uma camaradagem muito grande. Aqui não. Aqui já é mais estranha, né? Ou profissional, como eles gostam de dizer, talvez. Mas eles diziam uma coisa na época que eu estudei, que são 2 anos intensos em que você vai viver para estudar. E de fato foi exatamente o que aconteceu. Foram 2 anos, só, no meu caso 3, porque como eu tinha a bolsa da Fórmula 1 e como eu não conseguia passar dessas cadeiras, assim, no tempo, mas eu atingia ali o mínimo de pontos, eu renovei por 1 ano a minha bolsa. E como eu tinha a bolsa da Fórmula 1, só eu podia renovar por 1 ano. Todos os outros estudantes que tinham a bolsa daqui da região renovavam por 6 meses. Eu renovei por 1 ano. E eu usei esse tempo o máximo que eu pude, né? Então foram 2, 3 anos muito intensos. Estudar sob pressão, comemorar cada aprendizado, coisa que eu até hoje não faço, né? Eu passava numa prova e eu dizia assim, não firmar que é a minha obrigação. Isso não é bom, né? Hoje eu dou até um sorriso de canto de boca, né? Quando eu consigo algo assim, né? Mas estou melhorando, gente. Estou melhorando. Um dia eu comemoro aí. Mas é importante isso, né? Minha psicóloga sempre diz, né? Mas é importante, porque cada prova era um evento para mim, né? Experimentar novos métodos de estudo, meu Deus, isso era uma facada no peito. Como assim método de estudo? É abrir o livro, meu irmão. É pesquisar, é ler artigo. Não dá tempo, gente. O tempo que você leva para pegar o livro, o coleguinha ali já decorou 35 páginas do PDF com fórmula até o talo. E eu não conseguia nem decorar 2. Então foi um pânico. Mas deu certo, né? E tem uma outra coisa que muita gente esquece. E eu fecho essa parte aqui da engenharia automotiva com isso. Aprender em outro idioma. Gente, é muito diferente. Eu até às vezes acho, por diversas vezes, acontecia de na sala de aula o professor tá falando lá em inglês e tudo, e eu tenho a leve sensação de que, por mais que ele estivesse falando, por mais que ele estivesse ouvindo, ou que eu estivesse ouvindo, eu não escutava. Difícil de entender, né? Mas eu não escutava.
Então, eu gravava as aulas e ficava ouvindo em casa. Quando eu vi que só ouvir as aulas não dava certo, eu ouvia e escrevia. Eu cansei de transcrever a aula. Eu tenho até hoje a minha nota de aula aqui, quase gigabytes de nota de aula aqui, de tanto que eu escrevi. Uma pilha de papel A4 aqui que eu tô tentando transformar em texto pro meu blog, né? Do tanto que eu anotei de vídeo aula, de ouvir aula, né? Então aprender em outro idioma é complicadíssimo, porque envolve outras áreas do cérebro que muitas vezes a gente não trabalha aí. Então às vezes a gente sai do Brasil e eu já vi isso acontecer. Você é um crânio no Brasil, você é um gênio. Você chega lá fora em inglês e você não consegue repetir a mesma performance. Isso é normal. Leva um tempo, né? O meu levou 3 anos, né? Mas deu certo. No final eu me graduei. E a engenharia automotiva eu consegui o meu diploma. Eu termino aqui esse tópico da engenharia automotiva, né? Mais tarde a gente vai ter umas perguntas. Eu deixo aqui esses links aqui. Tanto o de cima é o link do curso, o de baixo é o link da instituição de direito ao estudo, certo? Que vocês, caso queiram, podem aplicar para vocês aí, vocês podem se informar e tentar também. Eu recomendo, engrandecedor para a carreira de todos. Mas eu fiz também um pequeno anexo, né? Porque como eu estou no meu doutorado, eu vou falar rapidamente sobre o meu projeto, um resumão, certo? Eu vim para cá, para a Universidade de Brescia, na região da Lombardia, no norte da Itália, para trabalhar num projeto de desgaste de borracha, né? Em que eu busco metodologias experimentais e inovadoras para prever ou tentar prever e monitorar o desgaste de borracha, né? Todo mundo aqui já usou aquela borracha para apagar lápis, apagar grafite, né? A gente percebe que quando a gente apaga, sai uma sujeirinha da borracha, né? Um detrito que vai pro chão, que vai pro lixo, certo? Mas quando a gente extrapola isso para uma junta, para um retentor, um pneu, a gente tem ali já, a gente parte da poluição por micropartícula de borracha. Borracha é um elastômero reforçado com alguns componentes químicos como sílica, zinco, sulfo, carbon black, que dá a essa borracha propriedades que ela naturalmente jamais teria, tanto de tensão, de tração, de compressão, de atrito, de desgaste. Então, quando uma partícula de borracha vai para o ambiente, ela não vai sozinha. Ela vai acompanhada de um monte de componente químico. Além disso, quando ela cai no ambiente, ela sai grudando em tudo que tá, formando um bolinho de neve, né? De sujeira, que é facilmente absorvida por água, por lençol freático, pela fauna e flora, geralmente aquática, e eventualmente chega no nosso prato de comida. Não há hoje um consenso de que microplástico ou microborrachas, micropartículas de borracha, tem ali é nocivo para o ser humano. A gente sabe que ela é altamente absorvível, tem um poder de aderir a um substrato muito grande. Mas a gente sabe também que o mecanismo de borracha, mecanismo de fricção, de atrito, de desgaste, são complexos, já são conhecidos, dependem de uma série de parâmetros,
conhecidos também como rugosidade, temperatura, velocidade, carga, né? E a gente aplicando isso em sistemas de inteligência artificial, a gente consegue ali extrair boas previsões, mas a gente precisa de muito dado. E isso de uma certa forma já é feito. A gente percebe também que quando uma borracha é desgastada, a gente vê uma textura diferente, a gente vê uma cor, né? Então isso leva a gente a crer que a gente pode observar isso em câmeras, microscópios. E uma dessas técnicas é a imagem perispectral, que extrai o espectro do material. Basicamente o relacionamento desse material com a luz. Quando extrai isso, a gente sabe qual é o composto, porque cada material se comporta de uma forma diferente. E se esse material está oxidado, ele está desgastado, ele também se comporta diferente com relação à luz. Então, aplicando uma câmera hiperespectral, a gente tem uma foto 3D, que é uma foto que eu tenho o espaço, mas eu tenho a dimensão do comprimento de onda, da relação desse material com a luz. E daí? E aí? E o Kiko? O que importa? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver é que eu posso usar isso em sistemas on-board para monitorar para mim as variações de cor, de textura desse material, ver as variações de comportamento dele com relação às suas propriedades e assim ter mais informação para detectar o desgaste, né? E assim eu consigo fazer um sistema de predição até mais completo, né? Entrando já com informação de imagem. E esse é o meu desafio aqui, fazer esses sistemas verem algo que a gente não consegue ver muito bem. Basicamente esse é o meu doutorado. E aqui eu termino, deixo aí o tempo para vocês, acho que foi um pouco prolixo, né? Quem quiser me encontrar, essas são minhas redes sociais, o meu blog, tem o meu Substack aí também, né? Posso deixar meu e-mail aqui no Google Meet. E tem aí meu Instagram também, profissional, Instagram do meu blog, canal no YouTube, onde eu falo no canal no YouTube desse processo que foi chegar até aqui, mas de uma forma um pouco mais, digamos, sem censura. Se bem que aqui não teve censura, mas, digamos, sem corte, né? E é isso. Fico aqui à disposição de vocês. Passa assim, ó, aplaude assim, aplaude assim. E aí, Anderson? Opa! Obrigada. Você pode colocar aí? Obrigada pela apresentação. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ok, aqui é a Lázara, certo? Obrigada pela apresentação. Estou vendo aí Rômulo. E aí, Anderson? E aí, professora? E aí, boa tarde.